problema apenas contemporâneo. É comum, por exemplo, nesse relato que acabamos de pedir, né, nas orações, a idolatria a pessoas, a líderes, a governantes, pessoas que se sujeitam a esses líderes, e em todos esses momentos, quando eles passam de uma figura humana para uma figura tratada como divina, nós vemos terríveis erros e situações acontecendo. Não me esqueço de um missionário coreano, certa vez, contando a história de como que a palavra de Deus chega na Coreia do Norte, e ele diz que eles desenvolveram uma espécie de massa, uma espécie de macarrão, onde a palavra de Deus ela é impressa ali, e é passada a fronteira da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, para que os cristãos ali possam ler a palavra, e quando a polícia norte-coreana chega nos seus lares, eles imediatamente engolem aquilo e não faz mal a eles. Por quê? Porque ali desde pequeno as crianças são ensinadas a adorar aquele imperador. Desde pequeno elas são ensinadas que a palavra dele é a palavra final. Eles idolatram aquele homem. E pasmem, crianças dentro do lar, que estudam nas escolas, que aprendem a respeito dessa idolatria a esse imperador, são muitas vezes elas que denunciam seus pais diante dos cultos que oferecem ao Senhor. Isso tem acontecido. Como eu disse, não é apenas um problema contemporâneo nosso, mas nós acabamos de ler um texto que nos remete lá no Egito, quando o povo de Deus estava ali, e o contexto da idolatria, o qual Moisés vivia, meus queridos, era algo terrível também. Vale lembrar, quando nós falamos a respeito das 10 pragas, citados a partir do capítulo 7 do livro de Êxodo, quando Deus, levantando Moisés, depois que ele passa 40 anos, conforme registrado em Atos capítulo 7 por Estevão, e ele passa esse período, ele volta, e Deus diz: olha, vai e conversa com o faraó, fala para ele libertar o meu povo. E é interessante, meus queridos, que no primeiro lugar que Moisés e Arão vão, é justamente na praia do rio Nilo. Por que que ele vai ali? E detalhe, era para ir de manhã cedo. Ali o faraó e os seus oficiais estariam, e era naquele contexto que era para Moisés conversar com o faraó, dizendo: a ordem de Deus é: liberte o meu povo para que me adore. E, meus queridos, é justamente aquele um dos lugares aonde aquele povo egípcio, o seu faraó, os seus governantes adoravam aquele rio. O rio Nilo era adorado por aquele povo. Por quê? Segundo eles, com certeza num contexto de deserto, a água faz toda a diferença. Mas não apenas isso. O Nilo, na época da cheia, ela saía daquilo que nós chamamos da caixa. Ela alagava, era uma região de planície, e esse rio trazia consigo fertilidade para a terra. Daí a ideia de adoração. Mas não apenas isso, era um rio que tinha uma riqueza de peixes, que alimentava aquele povo. Forma então o contexto do primeiro Deus, que quando o faraó diz: não vou deixar meu povo, ou esse povo, ir embora, as águas do Nilo se transformam em sangue. Naquele contexto, naquele instante, as pessoas olham para aquela divindade, para aquele Deus fantasia, fruto da fantasia humana, transformado em sangue com o seu cheiro, com os peixes mortos por conta da falta de oxigênio. Tudo aquilo gerou uma coisa, meus queridos, que nós chamamos nojo. Eles passam a ter nojo daquele Deus. No contexto das 10 pragas, não apenas Deus humilhou fisicamente, economicamente uma nação extremamente poderosa, mas também humilhou toda a divindade daquele país. É nesse contexto também, a gente olha, eu poderia passar a manhã inteira aqui falando a respeito dessas 10 pragas e o significado de cada Deus, mas vou relatar ainda o segundo. Uma deusa que tinha como cara rã,
que era simbolizado como deusa da fertilidade, que quando Faraó diz que não, essa segunda praga toma conta do Egito de uma tal maneira, que o povo começa a ter raiva daqueles animais, raiva daquelas rãs, porque elas estavam em todos os cantos. E pior ainda, quando a praga é retirada, elas são mortas, e o mau cheiro toma conta do Egito. Tudo isso para mostrar que a divindade, a criação fantasiosa daquele povo, era algo que não passava de alguma coisa perecível. É nesse contexto, meus queridos, que a gente vê Moisés vivendo. É nesse contexto, por exemplo, indo já para a 10ª praga, aonde as crianças eram idolatradas, principalmente o primogênito, e em especial o filho de Faraó. Meus queridos, ele era um pequeno Deus, que desde a infância já era tratado como esse ídolo. É nesse contexto, meus queridos, que a gente vê um homem desenvolvendo uma vida com Deus. É nesse contexto de idolatria que a gente vê Moisés vivendo uma vida de integridade, entre outras palavras, uma vida de piedade. Não apenas nesse contexto, mas a Bíblia fala que esse povo sai do Egito, vai peregrinar pelo deserto. Eles saíram do contexto de idolatria, mas a impressão que a gente tem é que a idolatria não saiu dos seus corações. Por quê? Alguns meses após, mesmo vendo o agir do Senhor, as pragas acontecendo, os milagres do Senhor se multiplicando, o sustento todos os dias de uma forma milagrosa, tudo isso, quando chegam na planície do Sinai, no sopé do monte, diz a Bíblia que Deus chama Moisés para o cume, e ali ele lhe dá as tábuas dos mandamentos, e a Bíblia fala que Moisés permanece ali por 40 dias, lá embaixo no sopé do monte. O dizer era: Moisés não vai voltar. Arão, nós precisamos de alguém para dar-nos direção, vamos fazer um ídolo. E diz a Bíblia que eles tiram seus pingentes, seus colares, seus braceletes e fazem um bezerro. Por que bezerro? Porque o ouro não era suficiente. Existia uma divindade no Egito, conhecido como Deus Touro, pela sua força e pela sua produtividade. Tudo isso, meus queridos, era algo idolatrado ali naquele contexto. E eles fazem aquele bezerro, lembrando daquele Deus da fertilidade lá do Egito, da força. E eles passam a adorá-lo diante de uma festa, e Deus chega para Moisés e fala: desce lá que a coisa bagunçou. Esse é o contexto da vida de um homem, que pode sim, meus queridos, viver uma vida de piedade. E é justamente isso que o autor de Hebreus faz quando cita Moisés. O povo de Deus convertido nesse primeiro século, eles estavam por conta de perseguições e lutas, querendo voltar à velha vida, ao judaísmo. E diz a Bíblia então, meus queridos, que essa carta, esse livro, ele serve como um instrumento para fortalecer e instruir, citando exemplos do passado de que homens que passaram pelas mesmas lutas e dificuldades, e que eles podem sim perseverar diante das lutas. Lembrando que um contexto do primeiro século era um contexto também onde o domínio romano tinha um imperador que queria ser tratado como Deus. Todos eles parece que tinham essa intenção, vestiam vestes talares, quando discursavam gostavam de ser ovacionados. Não só o rei Herodes, mas tantos outros, meus queridos, que quando falava, gostava de ouvir expressões: nossa, quando ele fala como a voz de um Deus. Isso tudo, meus queridos, era absorvido, e eles tinham essa convicção de que eles tinham poder sobre tudo e sobre todos. É nesse contexto de lutas, meus queridos, que lá no subúrbio do império, um Deus chamado Jesus Cristo era adorado. Um culto a ele era dado, e isso mexia demais com o imperador. Como pode, eu que comando todo o mundo civilizado da época, posso ser trocado por alguém numa das províncias?
É nesse contexto que o apóstolo João é preso. Ele é preso numa ilha, meus queridos, aonde só ficavam inimigos do império, pessoas que talvez tivessem feito um grande mal, mas era um homem, meus queridos, que era marcado pelo amor, o amor ao Senhor, amor ao próximo. E ele foi preso ali não porque era um bandido, alguém que tivesse feito algum mal, mas justamente porque ele falava de um Deus que não era o imperador, um Deus chamado Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Era desse Deus que ele falava. E como ele não podia, o imperador não podia matá-lo, porque a acusação contra ele, que tipo de acusação poderiam fazer contra ele? Resolveu então prendê-lo e calar a sua boca, mas não calaram a sua pena. E ele continuou como um pastor instruindo a igreja do Senhor. É nesse contexto, meus queridos, que o exemplo de Moisés é citado. E o texto em especial do verso 23 a 29, nós temos 5 divisões que nós entendemos como divisões naturais. Todas elas começadas pela fé. São eventos que o autor relata, num resumo, meus queridos, da vida de Moisés, daquilo que aconteceu com ele. E é nesse contexto que nós aprendemos muito sobre o que significa uma vida de piedade. A vida de piedade. A palavra que é traduzida por piedade, seja em 1 Timóteo, 2 Timóteo e outros livros da Bíblia, ela é uma tradução muito difícil de ser feita. Eusébia, ela se adapta muito ao contexto da carta, do momento. Ela pode significar uma vida correta diante do Senhor, uma vida de compaixão para com o nosso próximo, uma vida de abandono de diversas situações que desagradam o Senhor e principalmente que caracteriza-se em pecado. Muitas coisas elas podem ser ditas através dela, vida de santidade. Mas aqui nesta manhã, meus queridos, eu gosto muito de uma palavra de Philip Jacob Spener, 150 anos após a reforma lá na Alemanha, ele levanta com um movimento conhecido como pietismo. E ele escreve um livro conhecido na história como Pia Desidéria, ou Desejos Piedosos. E ali ele fala, confrontando a igreja de sua época, que poucos anos depois já tinha se esquecido do Senhor, e a promiscuidade e a libertinagem já tinha entrado dentro da igreja. E ele diz dessa questão da piedade tem a ver com uma vida verdadeira, diante de um verdadeiro cristianismo. Entendemos piedade dessa maneira, aonde de fato nós ouvimos da palavra de Deus, e ao chegarmos em casa, ou mesmo ali fora, a disposição de colocarmos ela em prática, é algo que de fato, meus queridos, é visto na vida de um verdadeiro cristão. Alguém piedoso é alguém que de fato tem coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu estou lendo ela, estou estudando ela, e eu quero vivê-la, eu peço a tua ajuda para que isso aconteça, independente das circunstâncias. Talvez o primeiro lugar onde ele vai ter dificuldades é o seu lar, o segundo talvez é o trabalho, de repente com seus vizinhos, com seus amigos. É nesse contexto que nós somos chamados, meus queridos, como o próprio Senhor Jesus diz, a sermos sal e a sermos luz. E é isso que o Senhor espera da sua igreja, que os salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, deem um bom testemunho, colocando em prática aquilo que aprendem. Meus queridos, talvez uma das grandes acusações que nós recebemos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos aquilo que chamamos de ortodoxia, nós temos bons ensinadores, pregadores, homens e mulheres que dispõem o seu coração a estudar e a ensinar as Sagradas Escrituras, desde a mais tenra idade. Os nossos filhos, desde crianças, aprendem sobre o Senhor, mas a grande dificuldade, meus queridos, é que isso seja colocado em prática. A prática disso é algo que muitas vezes, meus irmãos, deixamos a desejar, e nós colocamos a culpa no nosso contexto. Mas é difícil, pastor, mas é complicado. Eu fico imaginando os missionários que estão pedindo oração nesses dias, num país igual ao Iraque,
Meus amados irmãos, quantos são questionados, você é um cristão? Quantos são perguntados? E é naquele contexto que eles têm que responder com toda a coragem: eu sou servo do Senhor, sim. Eu não nego em contexto algum. E nós que vivemos num contexto de liberdade de culto, meus queridos, num contexto de liberdade religiosa, muitas vezes estamos escondidos. Muitas vezes nós estamos na condição, sabe de quê? De pessoas que não demonstram, nem através do seu falar, do seu agir, que são servos do Senhor. Isso precisa nos confrontar. Lembro muito de Pedro, quando perseguia de longe o Senhor Jesus, quando ele foi traído. Algumas pessoas chegaram para ele e disseram: Pedro, você é um dos dele? Não, imagina, mas você se parece com eles, o seu jeito de falar te condena. E por 3 vezes ele nega isso, que o nosso jeito de agir, de andar, de falar, de comportar, de fato, meus queridos, expressem o Senhor Jesus nas nossas posturas e atitudes. É isso que o Senhor espera de nós que somos convertidos, seus filhos. O Senhor não converteu o nosso coração para a gente encher a nossa parede da nossa casa de diplomas, apesar que isso tem seu propósito. Não nos converteu para encher, meus queridos, a nossa conta bancária de dinheiro, ou a nossa declaração de imposto de renda de bens. O Senhor falou para a gente nos preocupar com tesouros nos céus. E eu gosto muito da interpretação de um autor que diz que o que tem valor nos céus são pessoas, filhos, não é casas, mansões, bois, nada disso. Ouro, até porque as ruas da Nova Jerusalém serão de ouro, isso é como se fosse asfalto. Mas o que tem valor ali são pessoas por quem Cristo morreu. E nós estamos inseridos em um contexto com esse propósito: vivermos de fato, de maneira verdadeira, a verdadeira religião. E a gente observa a vida de Moisés. A Bíblia fala no versículo 23, no primeiro pela fé. Eu gosto muito de um professor nosso, que certa vez disse que tudo que Moisés viveu, e todos aqueles da galeria dos heróis da fé, eles viveram pela fé, não tinha outra alternativa. E a gente observa, meus queridos, que Moisés, apenas nascido, diz o texto que ele foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O texto diz, ele começa enaltecendo a figura da fé de Arão e Joquebede, os pais de Moisés. Havia um decreto do faraó, e o decreto do faraó dizia que todas as crianças, homens, deveriam ser afogados no Nilo. As parteiras tinham essa incumbência. Por quê? Porque, meus queridos, esse povo, o povo de Deus, crescia. As mulheres eram vigorosas. A impressão que a gente tinha é que as crianças já nasciam andando, de tão forte que eram elas. E isso foi causando um temor, a ponto de Faraó temer ser tomado, o Egito tomado por esse grupo de judeus. E é nesse contexto que uma mãe hebreia, casada com da descendência de Levi, eles têm um filho. E a Bíblia fala que quando eles veem essa criança, ela era formosa, e mesmo diante do decreto do rei, eles escondem essa criança. Simon Kistemaker, no seu comentário sobre esse texto, ele faz menção a Flávio Joséfo, que conta sobre a história dos hebreus, e ele disse que esse Arão, pai de Moisés, ele recebeu uma revelação de que esse menino seria o libertador. Mesmo alguns teólogos não concordando com isso, e aqui, meus queridos, é uma posição pessoal minha. Lá no livro de Atos, capítulo 7, quando aos 40 anos Moisés sai do palácio e se relaciona com os hebreus, e ele vê um egípcio atacando um hebreu, e na defesa desse hebreu ele mata o egípcio.
O texto diz, Estevão cita isso, e Lucas, depois de uma investigação acurada, faz o registro. Ele diz que ele tinha a consciência de que ele era um libertador do povo. Provavelmente ele cresceu sabendo de que ele era esse homem. Mas o que nos interessa nesse texto, meus queridos, num primeiro instante, é que os seus pais cuidaram de tal maneira para que essa criança não fosse morta, para que essa criança formosa chegasse até o lugar onde Deus trabalharia no seu coração e fosse ali formado para ser esse grande libertador, esse instrumento nas mãos do Senhor. Há também, meus queridos, relatos de arqueólogos que fazem menção nesse contexto onde um bercinho foi embatumado ali, colocado dentro de junco, e chegou até a mão da princesa lá do faraó. E o porquê dessa aceitação, e de repente o porquê que ela não matou a criança, porque ela sabia que era filho de hebreu. Irmãos, o faraó que recebeu a família de José, ele não vivia mais. E o Egito passou da mão de uma espécie de um partido para outro. Um outro grupo assumiu o reinado ali. E esse grupo que imperou, que começou a ver o povo de Deus como uma ameaça, passou a persegui-lo e a escravizá-lo. Eles tinham muito medo, como eu disse, da perda do poder, a ponto deles se casarem ou casarem os seus filhos apenas dentro da família. Esse faraó do Egito, segundo o relato de alguns arqueólogos, eles dizem o seguinte, que ele teve 2 filhos, um casal de filhos, e ele obrigou que os seus filhos se casassem, para que um terceiro não entrasse e tomasse ele a dinastia deles. O que aconteceu é que essas crianças, e a gente sabe disso, elas começaram a nascer deformadas. E há relatos de que esses filhos eram mortos, porque eles não admitiam uma criança deformada assumir o reino. É nesse contexto, e diante da idolatria do rio Nilo, que a filha de Faraó, tomando banho ali, vê descendo num cesto de junco calafetado uma criança. No imaginário desse arqueólogo, ele diz que aquela mulher, aquela princesa, viu aquilo vindo do rio, e ela entendeu que aquele menino era um presente dos deuses. E quando ela olha e vê aquela criança perfeita, linda, ela não titubeia. Como um presente dos deuses, esse vai ser o meu herdeiro. Esse vai ser quem vai assumir o trono. E há todo um cuidado, e por trás, meus queridos, a gente entende que era o Senhor trabalhando na história. Não era filho dos deuses, mas era o filho de um Deus levantado para ser um grande libertador. É nesse contexto que eles acreditaram, os pais de Moisés, mesmo diante do decreto assinado pelo rei, eles protegeram a criança. E a Bíblia fala que dentro da condução do Senhor, Miriam, a irmã de Moisés, fica de longe vendo, e quando a princesa reconhece aquela criança, vendo ela e tendo-a como seu filho, logo Miriam diz: conheço uma hebreia que pode cuidar dessa criança. Imediatamente, a própria mãe de Moisés, Joquebede, cuida dela. Meus queridos, o que me chama a atenção também é que nos 40 anos de formação de Moisés, lá no palácio, a sua mãe ensinou esse homem sobre o Senhor, ensinou sobre quem Deus era. E a gente vê o reflexo dessa educação, e com certeza o próprio Estevão cita que Moisés foi criado com toda a educação e ciência do Egito, um homem de obras e um homem de fala fluente, que era um grande orador. É nesse contexto que a gente vê esse homem sendo criado, mesmo diante de toda a idolatria. A sua mãe ensinou ele a respeito de quem era o Senhor. Num segundo instante,
Num segundo pela fé, a partir do verso 24 até o verso 26, a gente já olha esse homem formado. E como eu disse, Lucas relata, com 40 anos de idade, e a gente observa isso quando ele diz que pela fé Moisés, quando homem feito, ou seja, homem maduro, não era um jovem inconsequente, um adolescente sem responsabilidades, mas era um homem criado em toda a ciência e cultura egípcia, juntamente com a fé no seu coração, o temor do Senhor no seu coração. Diz a Bíblia que diante desse momento, ele, num primeiro instante, recusa ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou o lugar em que ele fora colocado. Ele recusou a ideia de ser líder de um povo no Egito, porque ele sabia, tinha consciência de que algo maior Deus tinha preparado para ele. Mesmo que aos olhos humanos esse maior era algo menor, mas ele tinha uma certeza no seu coração, não era no palácio que Deus queria ele. Ele desce, ele deixa a condição de um faraó, de um líder, para se colocar na condição, sabe do quê? De um maltratado, de um escravo. Irmãos, Moisés faz exatamente ao contrário do que aquilo que nós imaginamos. Quantos não querem os palácios? Quantos não querem o poder? Mas Moisés, munido de uma consciência, ele faz isso crendo que Deus tinha um propósito na sua vida. Ele deixa todo o luxo do palácio, todo o requinte daquele lugar. Ele rejeita aquela mulher que o tratava como filho, e ele reconhece: você não é minha mãe foi quem me criou, quem me ensinou a respeito do Senhor. Ele faz uma escolha, e diante dessa escolha ele recusa. Mas no segundo instante, no verso 25, diz que ele prefere ser maltratado como o povo de Deus, do que usufruir, como o texto diz, dos prazeres transitórios do pecado. Meus queridos, o palácio egípcio era um local de promiscuidade como todos os outros, como todos os reinos. Observe a Babilônia, meus queridos, na época de Daniel. A Bíblia fala no capítulo 5 de Daniel, que eles encontravam toda maneira para tentar afrontar Deus, Criador, com suas festas. Beltesazar inclusive pede, quando não tinha mais nada de ruim para fazer, de afrontar, ele pede: tragam todos os objetos do culto que nós levamos de Israel, e nós vamos servir diante de toda a orgia e promiscuidade que eles viviam. É nesse contexto que o cálice da ira de Deus entorna, e na caiadura da parede um dedo aparece, e lá naquela parede um escrito que dizia: o teu reino vai passar, você me afrontou. Era nesse contexto que a Bíblia fala que Moisés faz o quê? Ele deixa, ele abandona, ele recusa para viver como povo de Deus. E o versículo do número 26 diz que ele considerou algo muito mais importante aos olhos do Senhor, não aos nossos. Ele considerou, meus queridos, Cristo como seu maior tesouro. E aqui, meus queridos, a gente precisa fazer um parênteses. Como assim? Cristo. Meus irmãos, vamos lembrar, a salvação no Velho Testamento não acontecia por sacrifícios, por cumprir lei. O Messias já havia sido prometido. Lá em Gênesis 3,15, quando da queda, é anunciado a respeito do Messias. E todos aqueles que acreditavam na vinda do Messias eram salvos. E com certeza sua mãe lhe falara sobre isso. E o que nós temos aqui é que ele considerou não as riquezas do palácio, não as riquezas do Egito, não a possibilidade de ser um faraó, mas ele considerou, meus queridos, a vergonha de Cristo, o desprezo do Senhor, muito mais importante, porque ele não pensava apenas naquele contexto. E o final do versículo 26 diz: porque ele contemplava o galardão.
aquilo que o Senhor tem para retribuir, como diz lá em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele não pensou na sua mediocridade, ou na vida medíocre que ele poderia levar no palácio. Ele não pensou talvez naquilo que momentaneamente pudesse lhe trazer prazer e contentamento. Mas sabe o que ele pensou? Aquilo que eu e você devemos pensar, no porvir. No porvir. Era que os crentes pensavam nas arenas, quando confrontados, colocados para lutar com feras. Eles não faziam conta de suas vidas. Quando há o relato, meus queridos, no capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé ali, a Bíblia fala lá no final do capítulo 11, homens dos quais esse mundo não era digno. Sabe por quê? Porque eram cidadãos dos céus, e é nisso que nós temos que pensar. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez hoje é oferecido para você todas as delícias enfeitadas deste mundo, que tem por trás o quê? Prazeres, orgias que afrontam o Senhor, afrontam Deus. E muitas vezes isso vem com uma capa, uma coisa bonita. E muitas vezes, meus queridos, nós nos embrenhamos, entramos nessa condição, e esquecemos do Senhor, que olha, e olha muitas vezes com um olhar de reprovação. A gente observa também a partir do verso 27, num terceiro pela fé. A Bíblia fala que depois de tudo o que aconteceu na vida de Moisés, ele abandonou o Egito não naquele primeiro instante. O abandono de Moisés do Egito teve dois momentos. Primeiro, quando ele fugia, quando ele protegeu um hebreu, matando um egípcio. No outro dia foi defender, ou foi apaziguar uma briga entre dois hebreus. Ele foi acusado de assassinato, e essa acusação poderia lhe render a morte. A Bíblia fala que ele foge, e foge para o deserto de Midian, e ali ele passa, segundo Estevão, 40 anos. Meus irmãos, por 40 anos, os primeiros 40 anos de Moisés, ele passou sendo preparado para ser um grande líder, mas após os seus primeiros 40 anos, ele passa dos 40 aos 80, num contexto de deserto, aprendendo a cuidar de ovelhas, porque ali no deserto, pelos últimos 40 anos de vida dele, porque ele viveu 120, ele estaria também cuidando de ovelhas, mas as ovelhas do nosso Senhor. E assim ele o fez. É nessa segunda, quando ele volta então do deserto de Midian, quando ele é levantado por Deus para falar com Faraó: Faraó, liberta o meu povo. É nesse contexto, quando a última praga acontece, é que a Bíblia fala que ele abandona o Egito. E eu acho interessante o contexto desse abandono, meus queridos. Esse abandono poderia ser assim, todos escondidos, passava igual a gente vê em filmes, cavalos e cavaleiros, e a gente fala: agora, corre. Não foi nada disso. A Bíblia fala que eles saíram do Egito de cabeça erguida. Eles saíram do Egito com todas as ovelhas que eles tinham. Eles saíram do Egito com ouro, com pedras preciosas, como uma espécie de remuneração por todo o sofrimento, todo o trabalho realizado. Eles saíram do Egito com seus filhos, com seus velhos, com todos. E eu fico imaginando a cara de Faraó, perdendo a mão de obra escrava gratuita que ele tinha. Doente, raivoso, porque tinha enterrado o seu filho. E olhando para aquele povo como culpado de toda a desgraça que o Egito tinha passado. A ruína, porque o Egito estava em ruínas. Destruído e humilhado, moral, física, econômica e espiritualmente. E eles saem do Egito, como diz o texto, não amedrontados com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele que vê, quem vê aquele que é invisível. Moisés tinha na mente desde a primeira praga.
Moisés tinha na mente tudo aquilo que Deus realizou. Moisés tinha em mente tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Mesmo não vendo face a face, como lá no Sinai de costas, mas ele ouvia o Senhor e o Senhor constantemente conversava com ele. Ele tinha uma certeza no coração. Quem tinha promovido aquela libertação não era Moisés, não era, quem sabe, um exército, mas era o Senhor. E ele saiu dali com a cabeça erguida, olhando para o Senhor. E todos nós somos chamados a fazer isso, meus queridos, a olhar sempre para Cristo, diante de todas as dificuldades, lutas que nós passamos. Quarto lugar, a Bíblia fala que na noite anterior à morte das crianças, dos primogênitos, pela fé, no versículo 28, ele celebra a Páscoa, o derramamento do sangue, porque ele foi avisado por um anjo: olha, Moisés, pega um cordeiro que dê para uma família. Vale lembrar que as famílias eram grandes. De repente, se você for muito grande, convida outra. Mas faça uma coisa: passa nas ombreiras das portas, nas vergas, o sangue desse cordeiro, porque essa noite, a minha última praga vai acontecer. O anjo vingador passará por todas as casas, e na casa que estiver o sangue, a marcação desse sangue, o anjo vai passar e não vai acontecer nada. Irmãos, mais uma vez a Bíblia fala que Abraão, ou que Moisés, desculpe, ele acreditou no Senhor, fez exatamente o que Deus tinha mandado, cumpriu fielmente. Você pega esse cordeiro, assa ele, pega ervas amargas, porque a lembrança que eu quero que vocês tenham do Egito é dessas ervas, da amargura dela. Faz isso. Detalhe: cajado na mão direita e mochila nas costas, porque amanhã vocês vão sair do Egito. A Bíblia fala que pela fé ele celebrou aquilo que seria a primeira Páscoa e apontava para o Senhor Jesus. Por último, o texto diz também pela fé, no versículo 29, que eles vagaram por um tempo, por alguns dias, e chegaram diante de um grande obstáculo, um mar. Detalhe: Faraó, com toda a sua raiva, cólera, ele vê o que aconteceu e ele leva um contingente de soldados que vai atrás desse grupo. Os irmãos conhecem bem a história. E a Bíblia fala que diante do exército egípcio e diante de uma barreira, a ordem de Deus é: avante, atravessa o mar. E mesmo diante de toda aquela conversa, Moisés, será que não tinha cemitério suficiente no Egito? Nós precisamos chegar a esse lugar agora para a gente ser mortos aqui, para sermos enterrados nesse lugar. Diante de toda essa fala, diante de todo o medo daquele povo, e uma geração que se perdeu por deserto afora, morrendo apenas Josué e Caleb, entrando desse grupo que saiu, a gente observa, meus queridos, que diante daquele obstáculo, pela fé, Moisés coloca o pé no mar e o mar se abre, e ele atravessa, meus queridos, esse mar. E diz a Bíblia que diante da fala de Faraó, vamos atravessar também, eles foram tragados de todos, ou de todo. Todo aquele contingente se perde juntamente com Faraó. Meus queridos, todas essas 5 divisões que a gente observa, tem a ver com vida de piedade, que se espera diante de um contexto de idolatria, igual o nosso que nós vivemos. E ao exemplo de Moisés, nós podemos aprender, aqui eu parto para a conclusão, que a vida de piedade, ela começa na mais tenra infância, na mais tenra idade, e tem a ver comigo e contigo, que somos pais, ensinar os nossos filhos a respeito do Senhor. Lembra quando a palavra de Deus diz que ao fazermos isso, na velhice eles não se desviarão? Nós devemos sim, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a respeito do temor do Senhor. Quem é o Senhor? Ler as histórias dos feitos do Senhor, do que o Senhor pode fazer. Saudoso Russell Shedd, certa vez num congresso, ele diz das grandes conversões que acontecem aos 8 anos de idade.
E às vezes a gente fica pensando, não, criança, vamos desfazê-las, tirá-las do culto, vamos colocar numa sala. Graças a Deus a nossa igreja tem uma preocupação com isso. Tem um pastor que cuida dessa área, tem missionária que cuida dessa área, que faz com afinco, com responsabilidade, o ensino da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque piedade começa na infância. Na infância. Mas uma segunda lição que a gente aprende, que a piedade tem a ver com abandonos das coisas que por mais que a gente considere, não, pastor, olha, agora eu vou me dar bem na vida, olha só, o que me espera? Muitas vezes, meus queridos, esse se dar bem na vida, tem a ver com afrontar o Senhor. Nunca esqueço de um irmão, mudou da nossa cidade, e nos contatos que a gente fazia com ele na outra cidade, ele dizia, olha pastor, pensa no emprego que eu arrumei. É mesmo, emprego que eu nunca pensei que eu teria. Sério? Sério, pastor, trabalho dia e noite. Pastor, olha, muita coisa, todos os dias da semana. Aí eu olhei, todos os dias da semana? Pastor, recebi um carro, meu salário e minha comissão. E ele foi falando. Eu fiz uma pergunta, escuta, nesse emprego seu tem espaço para ir à igreja? E aí houve um silêncio no telefone. E eu deduzi que a resposta, sabe qual era? Não. Nesse emprego seu aí, nesse negócio que você tem aí, tem espaço para a escola bíblica dominical? Novamente, silêncio. E a tua vida devocional? Muitas vezes nós nos iludimos, meus irmãos. Deus não dá nada que nos afasta dEle. Ele não vai contra a sua palavra. Não, agora eu fui abençoado, pastor, olha só, apesar que eu tenho que mentir um pouquinho, isso não é de Deus. Não é. Faça como Moisés, abandone, recuse. É muito melhor você comer o arroz e o feijão do dia a dia ali, do que das delícias desse mundo, meus queridos. A sua alma, ou você se perder. Como disse o próprio Senhor Jesus, que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? Em terceiro instante, vida de piedade tem a ver com acreditar em tudo aquilo que o Senhor disse na sua palavra e ter a coragem de vivê-la. Muitas vezes a gente acha bonito uma exposição da palavra. Nossa, hoje o pregador foi fera. Tá, e aí? E aí que ele foi fera. Tá, mas e aí? E aí que nós vamos continuar a nossa vida. Vem cá. Tudo isso que é falado, meus queridos, tem um propósito da gente confiar, de acreditar, como por exemplo Moisés acreditou saindo do Egito, abandonando o Egito, abandonando aquela vida miserável que eles viviam, não sentindo saudade de nada que eles tinham ali por mais que tivesse os melões, os pepinos, os alhos, eles eram escravos. Por mais que esse mundo te ofereça um monte de situações, ele nos escraviza. Nós somos cidadãos do reino. Nós devemos acreditar sim, celebrar aquilo que Deus nos diz na sua palavra. Acreditar que não é um faraó que está no controle, mas é o Senhor que está no controle. Acreditar, meus queridos, que diante de todas as situações que nós vivenciamos, sejam enfermidades, sejam lutas com família, com filhos, seja qual for, por maior que elas sejam, tem um Deus de milagres que nós servimos, que age, e que se eu deixar de acreditar nesse agir do Senhor, meus queridos, eu vou viver num deserto, numa frieza. Nós cremos no agir do Senhor, é por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos. E vida de piedade é crer que por mais que Deus não diz sim para o meu pedido, Ele continua sendo Deus, e a sua vontade continua sendo a perfeita. Isso é vida de piedade. E eu encerro aqui. Moisés olhava para o Senhor Jesus, e nessa noite, ou nessa manhã eu quero encerrar dizendo o seguinte: vida de piedade tem a ver com buscar ser mais parecido possível
com o Senhor Jesus. Que as pessoas possam ver em nós cristãos de fato e de verdade, que não negociem seus princípios e seus valores. Num contexto terrível qual nós vivemos, o Senhor nos chama a vivermos essa vida de piedade, de maneira verdadeira, a verdadeira religião, a sua palavra, é isso que o Senhor requer de nós. Moisés morreu com 120 anos, não teve a oportunidade de entrar na terra prometida, mas ele contemplou, e ele viu o agir do Senhor, e ele foi sim considerado um grande homem do Senhor, cheio de falhas e de erros, mas que ensinou lá no primeiro século como viver uma vida pela fé, e nos ensina hoje também. Que Deus nos ajude e nos abençoe para tanto. Amém, meus irmãos?